Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. E hoje com uma alegria especial, porque estamos iniciando o capítulo 4. E esse capítulo 4 traz uma história fantástica sobre Jesus e a mulher samaritana. Trata-se de mais uma série de revelações surpreendentes do próprio Jesus e como ele nos ensina nesse texto. Bem, vimos que para Nicodemos, no capítulo 3, Jesus revelou a necessidade de um novo nascimento para entrar no reino do céu. Revelou também a sua origem celestial. Aqui, no diálogo com essa mulher samaritana, ele se revela como aquele que traz a salvação aos samaritanos, aquele que consegue vida eterna, aquele que em si substitui o templo de Jerusalém. E por fim, ele chega-se ao ponto que eu chamaria o ápice, o clímax desse texto, quando Jesus se apresenta à samaritana como sendo o Messias prometido. Que maravilha! O Cristo de Deus, versículo 26. É realmente uma história fantástica. Entretanto, antes de estudarmos esse texto, eu quero fazer um breve, mas muito breve mesmo, resumo dessa relação entre os judeus e os samaritanos, que na verdade é o pano de fundo de toda essa história de hoje. E essa compreensão vai nos dar capacitação para entender o diálogo de Jesus com essa mulher e os futuros diálogos com os samaritanos que estão no restante do Evangelho de João. Bem, dizem historiadores que por volta do ano 930 a.C., Israel foi dividido em dois reinos. 10 tribos formaram o reino do norte, cuja capital é Samaria, e as duas tribos restantes, Judá e Benjamim, formam o reino do sul, ou o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Bem, o reino do norte foi levado cativo pela Síria. Era comum naquele tempo os reinos opressores levarem cativo, presta atenção, apenas as pessoas cultas, de grandes posses, aqueles que eles tinham interesse de absorver algum conhecimento, cultura, desenvolvimento, até interesses armamentistas, bélicos, vamos dizer assim. Não bastasse isso, a Síria povoou o reino do norte com estrangeiros. Daí surge um enorme problema. Os israelitas judeus sobreviventes ignoraram as leis de Deus e se casaram com esses estrangeiros, formando assim um povo mestiço, formando assim um povo que perdeu as suas identidades, tanto religiosa quanto culturais e política, obviamente. E daí surge esse povo chamado samaritano, um povo que adorava deuses estrangeiros, um povo sincrético, um povo que inclusive apostatou de Deus, uma vez que rejeitaram o Antigo Testamento e passaram a crer apenas no Pentateuco. Assim, os samaritanos, esse povo mestiço, foram completamente ignorados pelos judeus em uma rivalidade que durou séculos. Os samaritanos, por sua vez, construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, como que declarando também uma separação religiosa do povo judeu. O reino do sul, por sua vez, também foi levado cativo, mas para a Babilônia. Após 70 anos, retornam para construir o templo e o muro da cidade. E nessa época, os samaritanos tentaram uma aproximação, quiseram fazer uma aliança com o povo que retornara da Babilônia. Mas isso foi negado veementemente pelos judeus. Não queria se misturar com o samaritano. Isso sela de vez essa inimizade e essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Bem, esse é o pano de fundo de toda essa história. E eu queria dar esse pouco de conhecimento para você compreender o diálogo de Jesus com essa mulher samaritana. Assim feito, vamos passar para uma breve análise desse texto maravilhoso que muito nos ensina. Bem, os fariseus, dentre tantas outras coisas, se achavam guardiões das coisas de Deus,
o que reflete já arrogância e confusão teológica. Eles iriam implicar com Jesus por saber que Jesus estava ganhando mais discípulo que João Batista e batizando mais pessoas que João Batista. O versículo 2 diz claramente, João Evangelista nos diz que Jesus, na verdade, não batizava ninguém. Apenas ele orientava para que o batismo dos seus discípulos fosse feito da mesma forma que João Batista procedia. Um batismo em água para o arrependimento igual ao que João Batista estava fazendo. Bem, os samaritanos iam no mínimo questionar a autoridade de Jesus para fazer aquele batismo que ele estava fazendo. Sabendo disso, o versículo 3 diz que Jesus, considerando a hipocrisia, a perseguição, o legalismo, a sordidez samaritano, achou por bem se retirar para Galiléia. Só que da Judéia para a Galiléia, ele haveria de passar por um caminho mais curto, se ele quisesse, que era atravessando Samaria. Se bem que os judeus não faziam esse caminho, faziam um caminho mais longo, atravessando o Jordão até 2 vezes para evitar pisar em solo samaritano. Mas Jesus não faz isso. Jesus opta de uma forma clara a passar pela Samaria. Inclusive, o versículo 4 diz o seguinte, uma palavra interessante, presta atenção, porque lhe era necessário passar por Samaria. Lhe era necessário. E aqui a gente pode deduzir que o Senhor sabia da oportunidade de pregar para aquela mulher samaritana. Na vida do nosso Senhor, nós precisamos entender que não tem coincidência. Tem sim. O estrito cumprimento de uma agenda já determinada por Deus, o Pai. E como aconteceu os encontros com Gadareno, com Bartimeu, com aquele paralítico do tanque de Betesda, com os 10 leprosos, Jesus mostra que ele suscita encontros para o pleno exercício da sua misericórdia. E como o próprio mestre diz, ele fala assim, o filho não pode fazer nada de si, ele só faz aquilo que vê o pai fazer. Esse é o ensinamento para todos nós. Esse é o ensinamento para todos aqueles que têm cargo de liderança. Se o filho só faz aquilo que o pai determina, o que nós vamos falar? Se o nosso ministério é de Deus, é dado por Deus, ou seja, temos que desenvolver segundo a orientação de Deus. Versículo 6 diz que Jesus, cansado dessa viagem, se aproximando de meio-dia, ele se assenta a uma sombra próxima ao poço de Jacó, ali nas terras onde ele deu para o seu filho José e cavou um poço para servir aquela população. Isso era próximo do meio-dia. Presta atenção no horário. É importante observar que o texto diz que Jesus está cansado. Da mesma forma que ele esteve cansado quando dormiu no barco. Lembra? Vê-se aqui, e eu queria chamar a atenção para a humanidade do nosso Senhor. Jesus não era Deus vestido de homem. Jesus era 100% humano, 100% homem e também 100% divino, 100% Deus. Assim Jesus se cansava, sentia dores. Jesus se emocionava, Jesus chorava, como chorou na morte e ressurreição de Lázaro. Jesus cirava, como vimos recentemente. Alguns estudiosos afirmam o seguinte, que a hora comum de se buscar água no poço, culturalmente, era de manhã, bem mais cedo. Isso tanto pelo frescor da manhã, quanto a necessidade de água para as primeiras tarefas do dia. Mas, devido à má reputação daquela mulher, de viver como amante, fato que era reprovado pela lei, esse era o motivo para ela ser inclusive hostilizada, não só pelas mulheres, mas por toda a população. Daí, ela ia ao meio-dia para buscar água, quando já não tinha ninguém, para evitar embaraços. Aí que entra a providência divina para o seu encontro com Jesus, para o seu encontro com o Mestre. Um momento a só, ela e Jesus,
Que maravilha! Como eu gostaria do encontro desse 1h, meio-dia. Bem, a partir do versículo 7, Jesus nos presenteia com vários ensinamentos, onde ele vai mostrar humildade, simpatia, ele vai mostrar amor e o aguçado da didática dele de despertar nessa pessoa um arrependimento. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele é gentil, simpático, mas não deixa de ser contundente. Jesus nunca vai habitar, vai ser conivente com o pecado. Ele vai num ponto onde ele quer despertar o arrependimento para poder salvar aquela alma. Uma mulher que vivia estereotipada, segregada politicamente, religiosamente, socialmente, e Jesus busca o diálogo com essa mulher. E ele nos ensina primeiro que o evangelho dele é inclusivista, que não devemos fazer acepção de pessoas. Isso porque um judeu, e principalmente um rabi, não poderia falar com essa mulher. Não podia falar com uma mulher porque a legislação judaica proibia, inclusive, de usar até utensílios de qualquer samaritano. E não podia falar em público com nenhuma mulher, nem mesmo com sua própria esposa. Olha a rigidez. E Jesus quebra todos esses e outros paradigmas demoníacos, onde a mulher era subjugada e considerada inferior. O segundo ensinamento é que Jesus nos ensina que em uma abordagem evangelística, que é o que ele está fazendo, devemos mostrar humildade, simpatia e longe de nós a presunção, a arrogância para impor nossas convicções religiosas. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina a não julgar as pessoas pela sua religião, pelo sexo, pela cor, pela sua posição social e muito menos supor quem vai se converter e quem não vai se converter na nossa abordagem do Evangelho. Devemos sim, simplesmente pregar a palavra de forma fácil, de forma que a pessoa que está escutando possa compreender e se curvar ao Evangelho. Em quarto lugar, Jesus nos mostra que a primeira arma para ganhar uma alma é não ser preconceituoso. E justamente esse preconceito é que tem feito com que em nosso país, no Brasil, os mais ricos, os mais pobres, os ciganos, os quilombolas, os nordestinos, são considerados até hoje povos não alcançados pelo Evangelho. Uma questão da nossa arrogância e da nossa falta de visão missiológica. Bem, no diálogo, a mulher samaritana lembra a Jesus, que ele não podia se dirigir a ela, nem tampouco usar seu balde. Ela diz, o poço é profundo, como é que você vai? Cadê seu balde para tirar água? E Jesus fala assim, olha, essa sede da água do poço é uma sede recorrente. Ela precisa ser sempre saciada. Você vai ter necessidade de beber sempre. Mas eu posso te dar uma água diferente. Uma água da vida. E se você tomar dessa água da vida que eu tiver, você nunca mais vai ter sede. Ao contrário, você vai ser também uma fonte onde essa água viva vai jorrar de você. Claro que Jesus está se referindo à salvação, onde somente ele pode matar a nossa sede espiritual. Aqui ele está tentando simplesmente dizer a essa mulher que é somente em Deus, que é somente nele, a nossa alma e a nossa tribulação pode encontrar sossego. Ele também está dizendo que todo aquele que é salvo, que recebe a bênção de salvação, torna-se também um canal de bênção, uma fonte do Espírito Santo para comunicar essa salvação às outras pessoas. Por isso que ele diz, de você vai fluir também rios de água viva. Esse fato sobrenatural da salvação, da entrega sem reservas a Jesus através da explanação do Evangelho. É interessante que essa mulher faz justamente isso no versículo 29. Ela volta à cidade e alardeia
que pode ter encontrado o Messias. E muitas pessoas voltam com ela para encontrar com Jesus. E aí ela já está aplicando esse potencial de ser realmente uma fonte de água viva. Que história maravilhosa, que história bonita, onde Jesus se mostra cortês, amigo, um homem com uma visão superior àqueles costumes demoníacos da época, abraça essa mulher de uma forma que ela se sente querida, ela se sente respeitada. Fatos que muitas vezes a gente não vê hoje. Mas a igreja está aí para combater essas coisas. E Jesus, então, salva essa mulher, como a gente vai ver na continuação da nossa história. E ela imediatamente se comporta, eu diria, como uma missionária. Talvez tenha sido a primeira mulher missionária nesse Evangelho de João, porque vocês vão ver que ela volta e traz todas essas cidades. Traz muitos amigos. Jesus, então, conta a sua história, se apresenta como rabi e salva aquela comunidade. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado. Divulgue nosso canal. E se você tem facilidade também em ensinar, pega essas aulas, melhora ela e fala para um amigo, para um parente, fala na sua rua, no teu trabalho. Dê um curso no Evangelho de João a partir desse curso. Por favor, faça isso. E que o Senhor te abençoe. Amém.